Hoje é a nossa aula de História, a aula 15 do terceiro bimestre. Estamos no capítulo 5, o tema é Lugares de Memória. Nós vamos ver troca de ideias, depois o centro histórico e as atividades. Iniciando com trocas de ideias. Observem essa imagem, pode ser no livro de vocês ou aqui no vídeo. Estão observando? Olha o que está escrito aqui, Centro Histórico de Salvador, na Bahia. O que será um centro histórico, né? Então, você já passou por algum lugar semelhante ao da foto? Pensa, na cidade que você mora ou em algum outro lugar, já passou? Eu já passei. Que elementos na foto mostram parte do passado da cidade de Salvador? Olhem aí, que elementos vocês acham que fazem parte? Vamos ver? Os casarões, a igreja ao fundo e o calçamento das ruas, né? Então, olha aqui, ó, os casarões, a igreja aqui e o calçamento. Então, tudo isso faz parte do passado da cidade de Salvador. Depois aqui, o que é possível fazer para que construções como as da foto continuem a fazer parte da vida das pessoas, né? Para que as pessoas possam visitar, conhecer esses lugares com essas construções num estilo mais antigo. O que será que podemos fazer? Vamos ver? Os moradores e autoridades devem zelar pela preservação desse tipo de patrimônio. Então, todas as autoridades e nós devemos zelar para que esse tipo de patrimônio seja acessível às gerações futuras, que virão e poderão conhecer um pouco da história do lugar através das construções antigas, que são chamadas de patrimônio históricos. Vamos ver mais um pouquinho sobre os patrimônio histórico? Então, aqui, ó, centro histórico. A história de uma cidade pode ser contada por meio de textos escritos, fotografias, relatos, objetos e também por meio de construções e de espaços, como ruas e praças. Uma cidade apresenta marcas de diferentes épocas, conforme os fatos e as pessoas que fizeram parte dela. Muitas cidades conservam o local de fundação onde se encontram as construções mais antigas. Esses espaços onde estão os primeiros marcos do passado de uma cidade, são chamados de centro histórico. Então, observaram? Geralmente as cidades, elas deixam aonde se iniciou ali a cidade, onde se iniciou o povoado, que foi se tornando uma cidade, aquelas primeiras construções eles conservam. E é chamado de centro histórico, fazendo parte do patrimônio histórico. Aqui, por exemplo, nós temos a fundação da cidade de São Paulo. Isso aqui é um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Foi onde se iniciou a criação da cidade de São Paulo. Vamos ler o que está escrito ali? A cidade de São Paulo surgiu de um colégio formado por padres jesuítas em 1554. Eles iniciaram um povoado em uma região habitada por povos indígenas, os Tupiniquim. Inicialmente, os jesuítas usaram o nome de Vila de São Paulo de Piratininga para o local, que só se tornou cidade, agora chamada São Paulo, em 1711. Por ser a primeira construção levantada no local, o pátio do colégio, ou pátio do colégio, em grafia antiga, é considerado o marco inicial da cidade. A construção original não existe mais. No lugar foi construído um edifício com características semelhantes e atualmente abriga o Museu Anchieta, registrado na foto. Então, vocês viram que aqui foi o início da cidade de São Paulo. Era um colégio, né? Aí, como a construção estava muito comprometida, foi destruída e foi feita uma outra construção, né? Mais com as características da construção antiga. Então, esse aqui faz parte do Centro Histórico de São Paulo. É uma das construções que fazem parte. E aqui, continuando, em uma cidade há diversas construções. Teatros, igrejas, residências, casarões, arquitetura de determinado período, entre outros espaços. O centro histórico de uma cidade geralmente é formado por construções de diferentes épocas que ajudam a contar a história do local. Então, vocês observaram que o centro histórico, ele não é
somente com as construções de uma determinada época. Ele tem construções de diferentes épocas, por exemplo. Tem coisas que hoje para nós são atuais e que fazem parte da nossa história e que vão ficar registradas ou vão ser conservadas para que gerações futuras possam conhecer. Aqui temos um exemplo, além do pátio, né, do colégio que nós vimos, que faz parte do Centro Histórico de São Paulo. Aqui temos outros espaços, como a Catedral e o Teatro Municipal, que foram construídos em diferentes épocas. Aqui, ó, tem a Catedral e tem o Teatro Municipal, que foram construídos em diferentes épocas e fazem parte do Centro Histórico. Então, vocês observaram que necessariamente não precisa ser todas as construções da mesma época, porque a história de um lugar vai sendo construída com o passar dos anos, né? Então, vimos alguns patrimônios históricos das cidades de Salvador e São Paulo. Agora é sua vez de descobrir se na sua cidade existe patrimônio histórico fazendo as atividades a seguir. Então, vamos ver quais são as atividades? A atividade Eu Faço Parte da História. A primeira atividade está assim: com o professor e os colegas, pesquisem onde ficam as construções mais antigas da cidade onde se localiza a escola, no caso Joinville, e programe uma visita a esses locais. Como nós não poderemos fazer uma visita nesse local, né? Então vocês vão fazer uma pesquisa na internet com o auxílio dos pais. E aí, aqui que fala durante a visita, né? No caso, durante a pesquisa, né? Vocês vão fazer essas perguntas aqui, ó. Onde estão localizadas as construções dos centros históricos, né? As construções históricas. Então, pela pesquisa, vocês podem ir fazendo essas perguntas e já vão anotando. Que construções são essas, né? Quais são os locais, qual o nome, né? Que histórias elas contam sobre a cidade? Né? Tem várias construções, pode escolher uma, né? E todas têm uma história, pode ter certeza. E essas construções são bem conservadas, né? Aí no caderno registre as observações de sua visita. Então essa é uma atividade, pesquisar na internet, utilizando essas perguntas aqui e depois registra no caderno, coloca nome, tudo bonitinho para mandar para a prof. Aí depois nós temos essa outra atividade aqui. Aí depois nós temos essa outra atividade, a 3, né? Que essa daqui vocês vão precisar do material de apoio, né? E aqui está escrito assim, ó. Observe o mapa a partir da cidade de Mariana, em Minas Gerais, né? E indicando as principais construções que contam um pouco da história desse lugar. Aí você vai usar o mapa como exemplo, né? E vai desenhar nesse espaço aqui algumas construções históricas do local aonde você vive. Aí não precisa ser o local da escola. Por exemplo, às vezes tem pessoas que estudam no colégio, mas que moram em Araquari. Pode fazer, então, algo que faz parte do Centro Histórico de Araquari. E quem mora em Joinville também. E como exemplo, vocês vão usar esse material de apoio aqui, ó. Vendo que é o material de apoio ao Centro Histórico de Mariana, de Minas Gerais. Ó, observe que tem ruas, e vocês podem fazer o desenho de ruas, façam do jeitinho de vocês, não precisa ser perfeito, mas aí você colocando o nome do lado do que você desenhou, a prof já vai saber. Ele desenhou aqui, por exemplo, uma estação de trem que faz parte do centro histórico. Aqui ele desenhou um teatro municipal, mas faz as ruas bonitinho, pinta para poder dar vida ao seu desenho e valorizar o seu trabalho, tá? Então, de acordo com isso aqui, utilizando isso aqui de referência, vocês vão fazer a atividade dessa página aqui, né? Vão desenhar numa escala bem menor, né? Pequenininho, só para vocês terem uma noção da onde é e aonde se localiza esse centro histórico na cidade de vocês, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E uma quarta-feira abençoada para vocês.